No final do período Cretáceo, há cerca de 73 a 66 milhões de anos, a Terra era um mundo vibrante, repleto de florestas exuberantes, rios sinuosos e uma diversidade impressionante de dinossauros. Entre essas criaturas, o Edmontossauro se destacava como um dos maiores e mais bem-sucedidos herbívoros de sua era. Com seu bico de pato característico, corpo robusto e comportamento social complexo, esse dinossauro ornitópode é uma janela para o passado, revelando como os grandes herbívoros prosperaram em um mundo à beira de mudanças catastróficas. Este documentário explora a descoberta do Edmontossauro, seu descobridor, o ambiente onde viveu, o período geológico de sua existência, seu grupo taxonômico e as circunstâncias de seu desaparecimento, oferecendo uma visão detalhada de um dos últimos gigantes do Mesozoico. A história do Edmontossauro começa no final do século XIX, durante a febre da Guerra dos Ossos, uma rivalidade intensa entre paleontólogos nos Estados Unidos em busca de fósseis de dinossauros. O Edmontossauro foi identificado pela primeira vez em 1917, mas suas raízes remontam a descobertas anteriores que, inicialmente, geraram confusão taxonômica. Os primeiros fósseis significativos relacionados ao Edmontossauro foram encontrados na formação Horseshoe Canyon, na província de Alberta, Canadá, uma região rica em depósitos do Cretáceo Superior. Esses fósseis, incluindo esqueletos parciais e crânios, foram coletados por equipes lideradas por paleontólogos como Lawrence Lumby, um renomado cientista canadense. Lumby nomeou a espécie Edmontossauro regalis em 1917, em homenagem à cidade de Edmonton, próxima aos locais de escavação. O nome regalis reflete a imponência desse dinossauro, que podia atingir até 12 metros de comprimento e pesar cerca de 4 toneladas. Posteriormente, outra espécie, Edmontossauro annectens, foi identificada em formações como a Hell Creek, nos Estados Unidos, e a Lance, em Wyoming. Esses fósseis, inicialmente classificados como pertencentes a outros gêneros, como Trachodon ou Anatossauro, foram reclassificados à medida que os paleontólogos entenderam melhor as relações entre os hadrossaurídeos. A descoberta de esqueletos bem preservados, incluindo impressões de pele e até restos mumificados, revelou detalhes surpreendentes sobre a aparência e o comportamento do Edmontossauro. Um dos achados mais famosos, o dinossauro múmia, descoberto em 1908 por Charles Sternberg, em Wyoming, preservava tecidos moles, mostrando que o Edmontossauro tinha uma pele escamosa com texturas variadas. Essas descobertas consolidaram o Edmontossauro como um dos dinossauros mais bem estudados, fornecendo evidências cruciais sobre a biologia dos hadrossaurídeos. A riqueza de fósseis, incluindo crânios, ossos de membros e até possíveis conteúdos estomacais, tornou esse dinossauro um ícone da paleontologia do Cretáceo. Embora o Edmontossauro tenha sido formalmente nomeado por Lawrence Lumby, a história de sua descoberta envolve uma rede de paleontólogos e colecionadores de fósseis que trabalharam nas vastas planícies da América do Norte. Lumby, nascido em 1863, era um geólogo e paleontólogo do Serviço Geológico do Canadá, conhecido por seu trabalho meticuloso na classificação de dinossauros do Cretáceo. Ele dedicou grande parte de sua carreira ao estudo dos fósseis da formação Horseshoe Canyon, e sua descrição do Edmontossauro regalis foi um marco na paleontologia canadense. O Edmontossauro habitava as planícies aluviais e florestas costeiras da América do Norte Ocidental durante o Cretáceo Superior. Seus fósseis foram encontrados em várias formações geológicas, incluindo a formação Horseshoe Canyon, Canadá,
a formação Hell Creek, Montana, Dakota do Norte e Dakota do Sul, a formação Lance, Wyoming, e a formação Frenchman, Saskatchewan. Essas regiões, durante o Cretáceo, faziam parte do continente Laramídia, uma massa de terra separada pelo Mar Interior Ocidental, que dividia a América do Norte em duas partes. O ambiente do Edmontossauro era diversificado, composto por florestas de coníferas, cicadáceas e angiospermas primitivas, além de rios, pântanos e deltas. O clima era subtropical, com estações úmidas e secas, semelhante ao atual sul dos Estados Unidos. Evidências fósseis, como anéis de crescimento em ossos e plantas fossilizadas, sugerem que o Edmontossauro vivia em um ecossistema dinâmico, onde enfrentava inundações sazonais e mudanças na disponibilidade de alimento. A presença de grandes manadas de Edmontossauro é inferida a partir de leitos de ossos, como os encontrados na formação Hell Creek, onde dezenas de indivíduos foram preservados juntos. Esses depósitos sugerem que o Edmontossauro era um animal social, provavelmente migrando em grupos para encontrar novas fontes de alimento ou escapar de predadores como o Tiranossauro Rex. A proximidade com rios e áreas costeiras também indica que ele podia atravessar corpos d'água, usando sua força para nadar ou vadear. O Edmontossauro viveu durante o Cretáceo Superior, especificamente nos estágios Campaniano e Maastrichtiano, entre 73 e 66 milhões de anos atrás. Esse período foi o último capítulo da Era dos Dinossauros, uma época de grande diversidade biológica, mas também de mudanças ambientais, que prenunciavam a extinção em massa que encerraria o Mesozoico. No Cretáceo Superior, a Terra era um planeta quente, sem calotas polares, com níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera, favorecendo o crescimento de florestas densas. O Mar Interior Ocidental, que separava Laramídia de Apalaquia, era um ecossistema rico em vida marinha, enquanto as terras emersas abrigavam uma fauna diversificada, incluindo dinossauros como Triceratops, Anquilossauro e predadores como Tiranossauro e Albertossauro. O Edmontossauro prosperou nesse ambiente, aproveitando a abundância de plantas angiospermas, que começaram a dominar a paisagem no Cretáceo Superior. Sua capacidade de mastigar vegetação resistente, graças a uma bateria dentária composta por centenas de dentes, permitiu que ele explorasse uma ampla gama de plantas, desde folhas macias até ramos mais duros. O Edmontossauro pertence ao grupo dos hadrossaurídeos, uma família de dinossauros ornitópodes, conhecidos como dinossauros bico de pato, devido ao formato achatado de seus focinhos. Os hadrossaurídeos são parte da ordem Ornithischia, que inclui outros herbívoros como Triceratops e Stegossauro. Dentro dos hadrossaurídeos, o Edmontossauro é classificado na subfamília Saurolophini, que engloba hadrossaurídeos sem cristas proeminentes, ao contrário de espécies como o Parasaurolophus. O Edmontossauro era um dinossauro grande e robusto, com até 12 metros de comprimento e 4 metros de altura. Sua característica mais marcante era a bateria dentária, um conjunto de até 1000 dentes dispostos em fileiras, que eram constantemente substituídos para lidar com uma dieta de plantas fibrosas. Essa adaptação permitia que o Edmontossauro mastigasse eficientemente, um avanço significativo em relação a outros herbívoros da época. Sua anatomia também incluía membros traseiros fortes, que o tornavam um corredor rápido, e membros anteriores menores, usados para equilíbrio ou manipulação de vegetação. Estudos de impressões de pele mostram que o Edmontossauro tinha uma cobertura escamosa, com áreas de pele mais grossa em regiões expostas.
Evidências fósseis sugerem que ele era um animal social, vivendo em manadas que podiam incluir centenas de indivíduos, uma estratégia que oferecia proteção contra predadores. O Edmontossauro desapareceu há cerca de 66 milhões de anos, durante o evento de extinção em massa do Cretáceo-Paleógeno, que eliminou cerca de 75% das espécies da Terra, incluindo todos os dinossauros não avianos. Esse evento é amplamente atribuído ao impacto de um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro que atingiu a atual região de Yucatán, no México, formando a cratera de Chicxulub. O impacto desencadeou uma série de catástrofes: incêndios florestais, tsunamis, um inverno de impacto causado por poeira e cinzas que bloquearam a luz solar e mudanças climáticas drásticas. Essas condições devastaram os ecossistemas terrestres, interrompendo cadeias alimentares e causando a extinção de grandes herbívoros como o Edmontossauro, que dependiam de vegetação abundante. Antes do impacto, o Edmontossauro já enfrentava pressões ambientais, mudanças climáticas graduais, possivelmente ligadas a erupções vulcânicas maciças na região do Deccan, na Índia, podem ter reduzido a disponibilidade de plantas. Além disso, a competição com outros herbívoros e a predação por tiranossaurídeos podem ter enfraquecido algumas populações. O desaparecimento do Edmontossauro marcou o fim de uma linhagem bem-sucedida de hadrossaurídeos, mas seu legado persiste nos fósseis que nos ajudam a reconstruir o mundo do Cretáceo. Curiosamente, estudos recentes sugerem que os dinossauros avianos, descendentes de pequenos dinossauros terópodes, sobreviveram ao evento, evoluindo para as aves modernas. Assim, enquanto o Edmontossauro não deixou descendentes diretos, ele compartilha um parentesco distante com os pássaros que voam hoje. O Edmontossauro é um testemunho da resiliência e da diversidade dos dinossauros no final do Cretáceo. Descoberto por paleontólogos como Lawrence Lambe e os Sternbergs, ele revelou detalhes surpreendentes sobre a vida dos hadrossaurídeos, desde sua dieta especializada até seu comportamento social. Vivendo em planícies aluviais e florestas costeiras da Laramídia, o Edmontossauro prosperou em um mundo rico, mas vulnerável, enfrentando predadores e mudanças ambientais. Como membro dos dinossauros bico de pato, ele exemplifica as adaptações que permitiram aos ornitópodes dominar os ecossistemas herbívoros. Seu desaparecimento, causado pela catástrofe do Cretáceo-Paleógeno, marca o fim de uma era, mas também destaca a fragilidade da vida diante de eventos globais. Os fósseis do Edmontossauro, incluindo múmias raras e leitos de ossos, continuam a inspirar cientistas e entusiastas, oferecendo pistas sobre um mundo perdido. Ao estudar o Edmontossauro, não apenas desvendamos o passado, mas também refletimos sobre a resiliência e a vulnerabilidade da vida na Terra. Se você gostou de explorar o mundo do Edmontossauro e da era dos dinossauros, deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal Amor Pré-Histórico para mais aventuras no tempo.